Um menino de 12 anos com febre, tosse e dor ventilatório dependente há uma semana. Tamo aí de volta, né, gente? Mais um Pipoca TDC. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Lucas Cirilo. Eu sou o João Urbano. E eu sou o Pedro Magno. E aqui, completamente fonsequizados, a gente inicia essa semana. E vamos contar, ô Luca, conta um pouquinho o que a gente tá fazendo aqui. A ideia, o Pipoca, ele é o spin-off do podcast do TDC com o intuito de trazer um pouco de descontração, conteúdos aqui, seriado, filmes e coisas do cotidiano para dentro do TDC, para a gente ter um momento de descontração e, quem sabe, aprender alguma coisa aí junto, né, nessa resenha organizada que a gente faz aqui. Boa, e Pedro, a gente teve bastante comentário aí nos últimos episódios. Teve, cara. Teve um dos melhores comentários que eu vi, deixa eu pegar aqui, ó. Um dos melhores comentários que eu vi foi o reconhecimento do marco da TV norte-americana, que é o coração transplantado, né? Que a Rita Santana mandou no vídeo anterior, mandou assim, ó. Não acredito que vocês mencionaram grande cena coração de One Tree Hill. No episódio anterior a gente cita o momento onde o coração que vai ser transplantado cai no chão, o cachorro morde, e é um marco, né? Então fica aí parabenizando a Rita por também reconhecer isso como uma das grandes cenas aí da TV mundial. A gente que tá também, você falou aí por vídeo, né? Você pode estar ouvindo a gente no tocador favorito seu, né? Spotify, por exemplo, mas também a gente tá no YouTube. A gente sempre lê os comentários, pessoal, a gente gosta muito, foi muito comentário, não vai dar para ler tudo. O Inácio mandou aqui, não prometeram nada, mas entregaram tudo. Hoje a gente vai te surpreender e fazer o contrário, tá, Inácio? E o João Mendes mandou aqui um comentário, o Luca, do metal, que você falou das bandas de metal no outro episódio, da mielopatia espondilótica cervical. Eu fui falar genericamente, ele deu a aula, né? Inclusive tem um vídeo muito bom do João Mendes aí no YouTube. Fica aí o desafio de encontrar. Exato. Calma. Vai chegar o momento que a gente vai... Esse vídeo vai cair na rede, mas não é uma hora ainda. Quando o TDC começar a perder audiência, quando a gente começar a falar assim, ó, pô, tamo no momento de uma maré baixa... No nadir. Aí, é isso. Joga a carta. Vai reviver, né? Mas hoje o episódio vai... Rapidinho, deixa eu só falar um comentário aqui do João Carlos Martins, ele botou, em Portugal, gaita tem outro significado. Cara, o que eu ri disso, porque eu fiquei que eu me ri ao ouvi-los a falarem da gaita no episódio lá do... Foi do episódio da pelo que eu entendi, lateral. O que eu entendi, gaita você tá meio irritado, meio descontente, assim, então menos mal, né? Não? Você descobriu o que é gaita? Era outra coisa. Eu acho que eu sei o que é gaita em Portugal, mas eu não tenho certeza. Por favor, alguém diga o que é gaita em Portugal, por favor. E diga de uma maneira que seja family friendly, né? Que não derrube o vídeo, né? Exato. Mas vários comentários também pedindo The Pitt, Joca. Você já acabou essa série já, né? Já, a primeira temporada é um formato bem diferente, eu acho que vale a gente comentar aqui em algum momento, mas o formato chama muita atenção, né? Porque a temporada inteira é um plantão só. Cada episódio é uma hora do plantão, né? Pedro também já assistiu, né? Não, seria o pior plantão da história dos plantões, né? Assim. Exatamente. Ainda faltam 2 episódios, se eu não me engano, pra acabar a temporada, vai até o episódio 14 ou 15. Tem algumas coisas ainda pra acontecer, mas é muito boa mesmo. E hoje a gente tá com a Pri e a Ana Clara aqui, vendo o episódio junto com a gente, né? São nossos colaboradores aqui do TDC. Vai ser top. E aí, só pra fechar, eu queria, antes disso, o Gabriel Moraes, ele comentou assim, ó, sou da área da tecnologia, mas gosto de ouvir a explicação de House mais detalhada, mesmo que eu não entenda nada. Por favor, não pare. Gostei também que a gente legal. TDC furando a bolha, né? Finalmente. Isso aí. Mas também dar o alerta aí para essas pessoas que o TDC também faz coisa séria, né? Aqui é o spin-off que a gente descontrai mais um pouco, mas a gente tem outras facetas mais sérias aí. Você tá falando que isso aqui não é sério, Joca? Rapaz, que é isso? A gente aqui mistura alguns conhecimentos de medicina
Porque tudo que o TDC faz tem o intuito de ensinar, né? Ensinar a medicina, Isso. tornar ela agradável. Mas é claro que você é muito bem-vindo aí se você não for da área também. Mas não leve nenhuma informação desse episódio, não fique em pânico, não fique preocupado, tá? Porque às vezes a interpretação do que a gente fala pode ser diferente de quem tá ouvindo, né? Mas a gente tenta aqui divertir e informar ao mesmo tempo. Bora pro episódio, gente? Bora. Vamos nessa. Cara, o episódio começa com dois... Situando, né? A gente tá no episódio 13, né? 13, do gente House, pulou né? o Acho 12, que o né? pessoal já sabe que a gente tá fazendo House. A gente pula o 12, porque era mais uma intoxicação, chato pra caramba, né? E aí a gente vai pro 13 agora, né? Da primeira temporada, né? Da primeira temporada. Nem tinha percebido que a gente tinha pulado um. Aí o episódio começa com 2 meninos invadindo uma casa vazia. E aí eles vão pro porão ali, que eles encontram outros 2 ali fumando, bebendo. E eles começam a fazer uma brincadeira naquela Ouija Table, né? Ouija Board, Boa. na verdade. Já ouviram falar nisso? Já, isso aí é clássico dos filmes de terror, principalmente dos anos 90 pra frente, né? Isso aí tá presente em 80% dos filmes de terror que envolve É o espírito, né? fax do submundo, né? Uma parada dessa. Exatamente, é o telegrama do submundo, né? Cara, eu fui dar uma olhada sobre isso. Pra quem não tá entendendo e não tá vendo a imagem, eu vou descrever. É uma tábua com todas as letras do alfabeto, com escrito sim e não, números de 1 a 9 e o 0, né? E um adeus, assim, embaixo. Existe esse... Como é que eu posso chamar? Board é como se fosse uma mesinha, né? É uma mesa. Como se fosse uma... aquele Tabuleiro, negócio né? de cortar carne no churrasco de madeira, sabe? Uma tábua, né? Uma tábua. Boa, isso. É isso que tava me faltando. É uma tábua, né, de madeira que foi inventada em 1890. Nos Estados Unidos, o pessoal espiritualista achava que conseguia falar com espíritos por ela, né? Colocava um negócio em cima redondo, as mãos em cima, 2, 3 pessoas, e o negócio vai se movendo e preenchendo, né? G, A, D, aí vai formando a palavra. Isso foi descoberto por um empresário lá por 1890. Ele patenteou e começou a vender como se fosse uma brincadeira, um jogo de brincadeira. E aí... Saudável. Cara. E aí essa é uma propaganda aqui de um jornal de Nova York vendendo em uma loja de crianças. E hoje em dia, gente, tá aí, ó. Dá pra comprar a sua. Eu não maravilhosa passo perto disso. tábua falante. Cara, Senhora. Não tem a menor chance de eu comprar um negócio desse. Mas se vocês olharem aqui embaixo, ó, Hasbro. Hoje a patente é da Hasbro. A Hasbro, que é a mesma dona do Banco Imobiliário, também é dona da Ouija Table, pessoal. Sua brincadeira de domingo com a família, né? Ficar mais divertida. Eu vou iniciar aqui um desafio que eu vou tentar enfiar metal em todos os episódios do Pipoca, né? Tá. E nesse ficou fácil, tá? E um dos motivos é óbvio, né? Que é a tábua do submundo. Uma das guitarras mais bonitas que tem, que o guitarrista Metallica usa, é justamente o tema é a tábua a Ouija. É muito bonito. Quem que é esse cara aí? É o Kirk Hammett. Tá, fica aí a informação. É cultura metal. Queria, contradizendo aí o Joca, que isso aqui não é brincadeira, que é coisa séria, né? Eu joguei no PubMed a tábua de Ouija ali para ver o que tem de artigo aí de ciência envolvendo, tá? E eu achei um trabalho muito legal que avaliando o efeito ideomotor associado à tábua de Ouija. O que seria isso? Você sabe de coisas que a sua consciência não sabe, certo? Então, qual que foi o trabalho, tá? Ele pegou algumas pessoas, ele fez pergunta ali no sim ou não. Era perguntas, por exemplo, Buenos Aires é a capital do Brasil? Aí você colocava sim ou não. E aí você colocava o grau de certeza que você tinha, se você tinha certeza ou se você tá chutando. E aí depois ele ia para a tábua, e aí a pessoa também tinha que colocar sim, não, e aí ele pegava algumas perguntas que já tinham acontecido, misturava com outras para dar uma despistada,
e depois checava de novo. Qual que é a parada que o trabalho encontrou, tá? Quando essa tábua ela era utilizada, a pessoa, as coisas que ela não tinha certeza, então que no computador ela tinha colocado como acho que é isso, ele acertava mais na tábua do que quando ele ativamente estava tentando responder, tá? Então, olha a loucura. Quando você ativamente está tentando responder, a taxa de acerto era 50%. Então, era quase o cara coroa, né? Agora, quando era através da tábua, a taxa de acerto daqueles que ele não sabe, né? Daqueles que ele está chutando, vai para quase 70%. Tá bem? Então, você aí que está fazendo prova de residência, né? Vai conseguir exatamente, momento, né? Achar que tem alguma coisa te guiando, porque essa é a parada, ó. Ali a pessoa, quando ela ia na tabuleira, ela ia de olhos fechados, ia pra sim ou pra não, ela achando que tinha mais gente encostando na tábua, mas tava só ela. Então ela achava que outras pessoas estavam ajudando ela a responder, mas na real era só ela respondendo de uma maneira não consciente aquilo que talvez ela já sabia, né? Que TDC é ciência. Vocês já leram aquele livro Rápido e Devagar? Não, ainda não. Tem vários capítulos sobre o poder do inconsciente. Tem o Subliminar também, que é do Leonard Molotov, né, que é um físico, né, que eles falam justamente assim, você vai no mercado e tá tocando, sei lá, música alemã, você compra um vinho alemão, né? Conscientemente você não tava tão ciente disso, mas inconscientemente você tava, né? Tem um curtinho que é Blink, chama Blink, o livro também fala do nosso raciocínio intuitivo, bem legal também. E aí, assim, só para não deixar passar, porque o Rafa já falou o caso, já avançou, mas a gente tem que pontuar que estamos diante de uma segunda personalidade famosa na série do House, que é o Daryl Sabara, né? O paciente principal aqui é um pequeno espião demais, né? Exatamente. Caraca! Isso aí eu tinha separado também. Esse aqui é uma lenda, né? Assim, ó. Ele saiu de pequeno espião demais para o marido da Meghan Trainor, né? Que é uma cantora aí que lança um sucesso por ano. Ela tem uma taxa de sucesso muito alta. E ela começou aquele It's all about the bass, no trouble, né? Tá ligado a música? Sim, tá pô. Ligado? Tô ligado. Demais. Ele é marido dela. E agora eu vejo mais ele participando de TikTok dela do que de filme, mas fica aí o marco do cinema, o Daryl Sabara. E que muita gente esquece que o Daryl Sabara, né, do Pequenos Espiões, Pequenos Espiões é uma adaptação para crianças de filmes B de terror mexicano, né? Porque foi do grande Robert Rodrigues, que é um cara que fazia muita parceria com Tarantino, né? E uma das indicações que eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes é o Planeta Terror, que é o filme B de terror mexicano por excelência. A gente vê aí, por exemplo, no cartaz, que um dos pontos altos do filme é quando a protagonista tem a perna decepada e ela coloca como prótese uma metralhadora para enfrentar os zumbis. Isso aí é de uma elegância sem tamanho, tá? Robert Rodrigues, que foi diretor do Pequenos Espiões. Bom, é o mesmo do Era Uma Vez no México, né? Que também é um filme From Dusk to Dawn. Exatamente. Esse aí que é outro filme B de vampiro incrível. Salma Hayek no auge. E a trilha sonora, William Dafoe, esse filme é maravilhoso, pô. Nossa, agora que eu lembrei, pô. Johnny Depp, é loucura. Então aí o pequeno espião lá, ele fica doente. Ele chama Gabe. E ele fica doente, com tosse, febre uma semana. A mãe resolve levar para o hospital e aí a Cud convence o House a pegar o caso, porque ela fala assim, é uma febre com tosse. Ele falou, é pneumonia isso aí. Ele faz até uma piadinha, fingindo que não lembrava do nome. House tá bem engraçado, inclusive, nesse episódio, né? E a Cud fala que o raio-x não mostrou um padrão típico, que só tem linfonodomegalia lá, mas tem uma lesão papular no braço. E aí que ele fica interessado em pegar o caso. E acho que assim, pegando a deixa, né, de pneumonia mais lesão de pele, né? Então acho que é uma deixa legal pra gente poder falar algumas coisinhas. Primeiro que ele cita já algumas hipóteses diagnósticas, né? Então, por exemplo, legionela pode fazer alguns padrões de Rasch,
Se eu não me engano, ele cita lesões que pega através de carrapato, né? Que é bem comum mais nos Estados Unidos. Rickets, doença de Lyme. Isso, aqui no Brasil a gente vai ter como principal representante a febre maculosa, que pode fazer alteração de pele também, pode fazer acometimento pulmonar, que aí o grande gatilho é a pessoa ter tido contato com algum animal, e aqui o principal é a capivara, né? Mas de fato pode fazer um quadro aí de respiratório, com disfunção orgânica importante. Mas assim, tem outros também, né? Eu posso ter infecções por micoplasma, pode fazer isso também, tá? Pode fazer lesões de pele. Uma lesão que é famosa do micoplasma, que já apareceu no England, não é bem pele, mas é mucosa, mas aproveitando aqui para poder falar sobre isso, que é a mucosite associada ao micoplasma, tá bem? Então pode ter um quadro assim bem importante, mucosite aqui, principalmente acometendo essa área da boca. Esse artigo no New England que a gente está mostrando no vídeo mostra a boca toda acometida apresentando um quadro de necrose, e aí que depois de tratado, aqui foi tratado com doxiciclina, o paciente ele melhora e recupera, né? Eu tive um caso que eu não consegui confirmar que era micoplasma, mas era boca muito parecida, foi tratado para tal e acabou melhorando, e aí você não sabe se foi algo que ia melhorar, né, independente do que acontecesse, ou se era micoplasma, porque eu não consegui confirmar. Mas fica a ideia de que tem algumas coisas que de fato pode fazer essa pneumonia junto com o rash. Infecções fúngicas pode fazer, né? Histoplasma pode fazer acometimento pulmonar, e as alterações de pele do histoplasma são múltiplas, dá para fazer várias coisas. Fungos, né? Fungos de coccidiose micose pode fazer também. Então, acho que é legal também que algumas infecções virais pode fazer, né? Você pode ter um quadro de varicela fazendo uma pneumonia grave, né? Aquela ideia que o adulto vai ter acometimentos mais graves da varicela, e aí pode fazer um quadro cutâneo de varicela, que é aquele padrão estrelado, né? De várias lesões espalhadas no tempo, né? E acometimento pulmonar, principalmente no adulto. Então, de fato, existe uma gama de causas que podem fazer as duas coisas aqui, né? Covid, né? Vinha aquelas lesões na mão, né? O que parecia lupus pernio, né? O Chilblain, pernio, né? não, o Chilblain, né? Isso. Isso, o Covid podia fazer essas lesões como se a pessoa tivesse tido contato com gelo, aí fica as pontas dos dedos avermelhadas, inflamadas, assim, que aí é geladura, e o padrão em inglês é chamado Chilblain, né? É isso aí. E nessa linha, eles foram fazer duas coisas, né? Primeiro, biopsiar a lesão, para saber o que estava acontecendo ali. E o Chase começa uma anamnese sobre fatores de risco com o menino, que tem 12 anos, mas tá com o pai e a mãe ali, e o Chase quer fazer algumas perguntas mais delicadas, se ele tem relação sexual, isso não pega tão bem com os pais, mas ele pergunta: acampou recentemente, praticou esporte ao ar livre, pensando ali talvez numa exposição a carrapato e uma doença, uma rickettsiosi, né, doença pela rickettsia. Nessa linha, o Chase resolve te afastar um pouquinho o menino dos pais para perguntar mais um pouco, e aí nessa hora a gente saca que o episódio também é um pouco sobre o Chase, né, é uma construção do personagem Chase, porque o menino, ele tem uma relação um pouco conflituosa com o pai, e o Chase acaba revelando que ele mesmo tem também uma relação conflituosa com o pai. Nessa aproximação entre Chase e o Gabe... Que é a primeira vez, né, Rafa, que aparece um familiar, né, de alguém da série. Vai aparecer outros aí durante... A história pessoal de cada um vai sendo aprimorada aí dos amigos do House, né, dos colegas de trabalho do House. E essa é um episódio onde a história do Chase ela é muito aprimorada, né? A gente vê uma outra face, assim, do personagem, e é bem interessante isso. É isso aí, inclusive na cena seguinte, né? Porque o menino ele fala: tô amaldiçoado por causa da brincadeira com o Ouija que eles fazem no início do episódio. Ele fica doente logo depois. E aí o menino fala pro Chase: tô amaldiçoado. Aí o Chase vai mais a fundo e descobre o clube secreto no porão da casa vazia. E aí o Chase pensa: é uma pneumonia por fungos. E o House fala: pneumonia por fungos sem caverna? Inteligente. E aí o Chase vai lá na casa para investigar, e antes disso ele esbarra com o homem mais velho, que depois a gente descobre que é o pai do Chase.
É legal que aqui, assim, né, tá de clinicagem, né, o menino tem 12 anos, tá naquele limbo ali, né, é pediatria, é clínica médica, né, em muitos serviços internado com essa idade, o tamanho dele provavelmente ficaria com a clínica também, e há um tempo, né, da consulta na ebiatria, né, do adolescente, tem a primeira parte da entrevista que a gente faz junto com os pais, a família, mas já tem aquela segunda parte que a gente faz só com o adolescente, né, porque você vê que aí às vezes sai alguma coisa ou outra que ele, porventura, estava inibido de conversar na presença dos pais, né. É aquele momento Boa, que isso aí. o adolescente vai desenvolvendo, né, a autonomia e enfim, né, privacidade e tudo mais. É uma situação delicada, né? Que você tem que falar sobre fatores de risco. Às vezes você está suspeitando de uma infecção sexualmente transmissível, e aí como é que vai fazer com os pais ali, né? Talvez você receba uma informação falsa por causa do ambiente não estar adequado para fazer essa anamnese, né? Mas assim, 12 anos tem muita doença da pediatria, né? Então, fica aí para os nossos ouvintes, quem tem 12 a 14 anos tem que ser atendido por pediatra ou clínico. Eu sou do time e tem que ser atendido por pediatra, mas acho que é uma polêmica grande. Cara, assim, ó, o meu problema de ser atendido por adulto, na real, é mais porque é muito deslocado ver um menino de 12 anos junto com pacientes de 80, 70 e já com muita secreção, dreno. Cara, eu tenho a sensação sempre assim de muita dó assim, quando eu vejo um menino de 12 anos exposto a tudo aquilo, sabe? E o pronto-socorro da pediatria, às vezes, tem um papel de parede com um elefantinho, girafa. Um peixezinho. Mais agradável. Saindo, né? Então, e é vazio, né? Não. Calma, depende. Calma. Não é vazio. Pera aí, parceiro. Não, pô. Depende. Criança não fica doente. Calma. Que isso, pô. A internação pode ser cheia, mas o pronto-socorro, a rede de estabilização... É cheio? Que é isso, Lucas? Pior do que o do adulto, da pediatria. Pelo amor de Deus. Depende da época, pô. Quanto tempo dura um ciclo de salbutamol, meu amigo? Tá maluco? Não, eles permanecem muito tempo também no pronto-socorro. E é tudo doença respiratória, né? Tudo doença respiratória, vai para oxigênio, vai fazer salbutamol. A galera, o pessoal... doenças, assim, pela ótica das doenças, eu acho ok ser tratado pelo clínico, sabe? Eu acho que é o momento onde... aparece um Kawasaki lá. Uma vasculite por Kawasaki. É comum nessa idade, né? Não, tudo bem, mas pô, é difícil assim, pro clínico, eu acho. O meu ponto é, se é uma doença que abriu mais cedo e tá gerando repercussão, um exemplo clássico é fibrose cística, e aí ainda gera repercussão, pô, aí é melhor o pessoal da pediatria continuar acompanhando. Agora, uma doença, eu lembro de um paciente que fez na minha residência, ele fez um abscesso cerebral secundário sinusite. Ele tinha 12 anos de idade. Cara, isso aí foi manejado como os outros e foi tudo bem, entendeu? Porque o peso dele já era um peso mais padrão e tal, então não teve que corrigir para as doses de maneira muito diferente. Então foi tudo certo, porque é uma doença que abriu ele já aos 12 anos de idade. Agora, quando é uma doença que abre antes, aí eu acho que a pediatria tem que estar perto. Hein, Pedro? A epítome disso para mim é em alguns serviços, principalmente de cardiologia aqui. Vai ter que explicar o que é epítome, né? Enfim, volta um pouco. O exemplo máximo disso para mim é que em alguns serviços, principalmente de cardiologia, né, alguns pacientes com cardiopatia congênita são seguidos pelo cardiologista pediátrico até a vida adulta, até 50, 60 anos, e ficam com o cardiologista da cardiologia congênita, né, que a maioria é cardiopediatra, né? Em alguns serviços isso acontece e é bem estranho, né? Inclusive, todas as esposas aqui são pediatras, né? Não, ou não? A do Luca é medicina de família. Porque pediatra e algo mais, né? Exato. Pediatra e além. A minha esposa faz pan-hipo em criança e tem adulto ali junto. Vai seguindo, né? Vai seguindo. Pô, eu lembro de um pronto-socorro de um atendimento que a gente fez de uma menina que inclusive tinha síndrome de Down, com 13 anos, pneumonia, e teve que entubar. E assim, até na hora de escolher o tubo, você fica na dúvida. Você não tem experiência, né? Então, não sei. Eu acho que talvez um atendimento conjunto ali é o que pode ser o melhor caminho, né? Esse é o meu sonho, né? E de qualquer forma, ali no episódio ele vai para aquele porão, né? E ele acha uns feltros, né?
de algum material isolante, não sei o que, eles levam isso para fazer análise da amostra. Não fica muito claro. Eu entendi assim, né? Que é onde o menino caiu, ele acha aquele material lá e leva para o laboratório para dar uma olhada, né? É isso aí. E aí o House olha e fala que tem pelo de animal, eles vão rever a tomografia, uma cena assim bem tensa, alteração no mediastino, especialmente bronco, linfonodo megalilar. E aí o House fala assim, acho que é antrax. E aí, Luca? Assim, eu fiquei que nem o Foreman nessa cena aqui. Eles saem assim, meu Deus, vou sair correndo. Aí ele fica, tá, legal, e qual que é o diagnóstico, né? Aí ele é antrax. Aí, e a gente fica assim, ainda mais porque no Brasil a gente não tem nenhum caso registrado de bacilo anthracis, né? De antraz em si. Tem várias coisas legais. Bacteriana, né? É uma doença bacteriana. Tem várias coisas legais para comentar sobre o antraz, mas no sentido até nem tanto médico, mas histórico, né? E contextualizar um pouco com o quadro atual. O primeiro deles, obviamente, é uma banda de metal também, o Anthrax, né? Claramente, que eu ia trazer essa referência, inclusive muito boa, tá? Mas a ideia é a seguinte: o bacilo ele permeia ali, principalmente pele e coloniza animais, carneiro, ovelha, pasto em geral, né? E na natureza ele fica na forma de esporo, e aí o negócio é que ele dura muito tempo ali na região pode ficar no solo, no pelo animal, e quando ele inocula e faz a infecção, aí ele se transforma na forma infectante ativa e vai fazer as manifestações. Você pode pegar por aspiração, e aí tem a forma pulmonar, a ingestão de carne contaminada, material contaminado, forma gastrointestinal, ou a inoculação por ferida, que aí é a forma cutânea. Eu vi um relato que o cara pegou de tocar um tambor com a pele do couro contaminado, e aí ele pega a inoculação pela mão. Então, nossa, depois da anemia do tocador de tambor, vem aí o antraz. Aí é loucura, tá? A gente já tá na segunda doença relacionada a tambor. Tocar tambor é perigoso, tá? Então, eu reveria aí quem tá pensando em entrar no mundo aí da percussão. E aí, então, a ideia das ovelhinhas, né, que seria o principal contato com o bacilo. E a grande questão do antraz algumas histórias legais, né? Os postulados de Koch, que é o mesmo Koch, né? Do bacilo de Koch e tuberculose e tudo mais, ele foi o primeiro patógeno que ele identificou causalidade entre inocular um agente e ele ser o responsável pela infecção. Então, aqueles primeiros postulados de Koch vêm do bacilo anthracis, né? Então, o começo do entendimento, né? Da infectologia, da ideia da microbiologia e da infecção começa também com o bacilo. E uma outra coisa é bem interessante. E aí, o mais legal, o Louis Pasteur, o Pasteur, ele ficou interessado também em trabalhar com o antraz, e a primeira vacina bacteriana é para o bacilo anthracis, né? Então, a primeira vacina é viral, né? Da varíola, mas o bacteriana foi o anthracis. E onde que eu encontro essa vacina hoje? E parece que tem um pessoal que toma, principalmente posição pecuária, né? E talvez, eu acho que principalmente pecuária. O pessoal da veterinária deve ter mais experiência no uso. Eu acho que é mais focado para animal, sabe? Ah, sim, mas animal. Mas eu acho que tem para humano também, tá? Mas aí seria exposições de grande risco. Mas isso eu não vou me comprometer, não. Boa. E aí o negócio é que, por conta da forma esporo, ter uma grande sobrevida em ambientes de solo e tudo mais, ela foi explorada também como uso de bioterrorismo. Então já tem descrição na Primeira Guerra Mundial dos alemães utilizarem esporos do anthracis para contaminar gado e comida de países inimigos, utilizando fornecedores de países neutros na guerra. Tem descrição acho que na guerra da China com o Japão, que foi pulverizado bacilo na região. Depois tem o Acordo de Genebra, que cai, né, proíbe o uso de bioterrorismo, né, nos acordos de guerra.
E o mais recente que a gente teve foi 2001, pós os atentados de 11 de setembro, foram enviadas algumas cartas com um pó branco, que era contaminado com o bacilo anthracis, para membros do Senado norte-americano, né? E a maioria das pessoas que se contaminou, e houveram até mortes relacionadas a esse bioterrorismo, foram funcionários que manipularam as cartas ali do serviço de postagem norte-americano, né? Eu lembro dessa época aí que rolou uns fake news aí, que na época ninguém chamava de fake news, né? Mas o pessoal ficava com medo de abrir carta, pô. Todo mundo começou a ter medo de abrir carta. Por causa e tem dessa filme, história aí. né? Tem uns filmes, né, que o cara abre, é um pó branco, ele ferrou, não sei o que, e aí a ideia é um pouco disso, né? O anthrax, ele segue como uma doença de notificação compulsória e vigilância para bioterrorismo, e o que eu vi aí, há uns 10 anos teve um acidente também em algum laboratório norte-americano com exposição dos trabalhadores para o bacilo, né? Então é uma doença bem interessante e que bom que a gente não tem nenhum caso descrito documentado no Brasil. Já tá bom, né? Já tem muita coisa por aqui. Imagina ter atrás também, né? Não, então, o Chase e a Cameron vão pro quarto do menino. O pai e a mãe estão lá e eles falam da suspeita de ser anthrax. O pai começa a ficar agressivo, irritado, que o menino não tá melhorando, pressiona a equipe médica. Aí tem uma cena interessante que o pai fala: será que é filariose? Será que é leishmaniose? Porque ele procurou na internet. Acho que aí a Cud fala assim: hoje em dia todo mundo é médico. E isso lá em 2000 e quanto? 2004. Loucura, né? Hoje a gente já tá mais acostumado, né? Mas acho que era uma grande novidade naquela época as pessoas irem pesquisar sobre doença e chegar com hipóteses, né? E nesse momento, o Gabe começa a entrar nessa conversa. Entre eles, o Gabe, que é um menino de 12 anos, começa a entrar em insuficiência respiratória. E você trouxe a cena pra gente, né, Luca? Eu trouxe, eu achei curioso, depois, assim, não fica muito claro, né, mas o menino, o que parece, é que ele começa a ter um estridor, uma insuficiência respiratória, e aí eles vão ali na beira-leito, inclusive ele rola até uma nasofibro para tentar identificar, não sei se ele suspeita que tem um corpo estranho, alguma coisa assim. Quando eles fazem o exame, o que fica, né, de hipótese diagnóstica é de que tá rolando ali um edema de glote, ou uma reação alérgica, um choque anafilático, alguma coisa que está obstruindo a via aérea, e eles decidem por intubar. Por que essa cena é legal? Porque o Foreman não consegue intubar, e aí fica toda uma discussão entre intubar o paciente ou ir para a via aérea cirúrgica, né? E tem algumas chamadas, né? Tanto do Chase como da Cud, né? Que eles falam assim, ó, vamos ter que fazer crico, ele tá cianótico, ele não tá respirando, e você não tá conseguindo entubar, né? E o Foreman, ele entra num parafuso do assim, eu vou conseguir entubar, me dá tempo, e aí no fim, assim, dá certo, ele entuba, né? Mas esse é um momento que vale muito discutir também e revisar, que é justamente essa via aérea da emergência do paciente em insuficiência respiratória, né? Porque essa cena da agonia, primeiro, né? Em nenhum momento o paciente é oxigenado, né? Então, ele tá cianótico, eles não tentam nenhuma estratégia de oxigenação para dar melhores condições para fazer o procedimento. E o Foreman, ele entra naquele cenário que é a cegueira cognitiva, né? Assim, ele entra no hiperfoco ali, ele tá olhando para a via aérea, e a única coisa que ele tá pensando eu preciso passar o tubo, né? Então, assim, na aviação tem muito disso, né? Quando eles vão revisar aqueles catástrofes aéreas, acidentes, e vai ouvir a caixa preta e tudo mais, parece que em alguns momentos o piloto ele tem uma perda da consciência situacional. Ele tá tão hiperfocado em fazer alguma coisa específica que ele já nem sabe mais se o avião tá de pé, tá virado de ponta cabeça, tá caindo, subindo. E isso é uma coisa que pode acontecer também durante um momento de estresse e de manejo agudo de um paciente grave durante uma intubação. A gente perde um pouco a consciência situacional porque a gente tá no hiperfoco ali de intubar o cara. Então, primeiro ponto, né? A gente sempre verbaliza, faz um plano, né, estruturado antes do procedimento, né? Isso é uma coisa que eu valorizo muito hoje em dia e que vendo quanto mais procedimento a gente faz, a gente aprende a importância disso. Automatizado, né? Situações de emergência tem que estar ali no modo intuitivo, né? Tem que estar tudo automatizado.
Porque não dá pra parar e raciocinar muito, né? Uma coisa que entra nesses planos, né, Luca, é você falar assim, olha, quando a saturação baixar de tanto, eu irei parar, resgatar a oxigenação desse paciente e tentar um outro plano, né? Isso, e aí a ideia, você tem que verbalizar para alguém te tirar daquela cegueira cognitiva, daquela perda de consciência situacional, né? Porque a sobrecarga mental ali é tão grande que você, às vezes, come bola, ou então tá ali na sua frente, né? Você só não tá conseguindo encaixar a via aérea, e o mais importante aqui é evitar que o paciente fique hipoxêmico e que você entre numa cascata assim de deteriorização clínica, que é um pouco daquele vortex approach, né? A grande ideia aqui, que é um funil, né? É como se a gente estivesse olhando de cima, né? E aí tem o funil. Eu tenho vários mecanismos para oxigenar o meu paciente e garantir que ele não entre numa espiral que é a hipoxemia e depois isso pode evoluir para PCR, alguma coisa ruim, né? Para cada estratégia que eu tento, eu posso fazer 3 tentativas, né, de sucesso de oxigenar o paciente, ou tentando intubação orotraqueal, ou passando um dispositivo supraglótico, ou a mesma máscara, mas eu sempre vou revendo se eu preciso aspirar o paciente, se o tônus muscular está correto, se o posicionamento, se alguma coisa do procedimento está ocorrendo, mas a ideia é nunca ficar crente com uma única estratégia, do tipo assim, eu só vou tentar entubar ele e eu fico ali na laringoscopia, eu não mudo de estratégia, sendo que a laringoscopia ela já falhou, né? Eu não consegui fazer, e se eu fiz tudo certo, o paciente está bem posicionado, eu preciso trocar de estratégia urgentemente, porque não vai levar a lugar nenhum, né? O mais provável é que ele deteriore e entre numa situação de PCR, né? Aí nesse Vortex aí tem 3, né? Tem a máscara que acopla a um dispositivo de bolsa, né? Bolsa, válvula, máscara. Aí tem o tubo e tem o dispositivo supraglótico que você falou, que é, por exemplo, a famosa máscara laríngea, né? Que é, assim, se você tá começando a dar plantão agora, compra uma máscara laríngea num tamanho que seja ali de um paciente de 60, 70 quilos, né? Acho que até mais, né? Porque a intubação mais difícil costuma ser do paciente mais pesado. E leva para o plantão, bota na sua mochila e leva para o plantão, onde quer que você esteja, pode te dar uma ponte ali para respirar, para estabilizar, levar para um lugar mais tranquilo para controlar o quadro, monitorado e depois intubar. Na minha malinha eu tenho um bugie, tenho uma supraglótica, né, o iGel, e a gente tem que estar sempre preparado, né? Assim, toda vez que a gente vai para o procedimento, já prevendo É descartável e não é cara, né? A supraglótica, dependendo da geração, não é tão cara. O iGel eu sei que é bem caro. Aí a gente ia gravar um vídeo, né, usando, aí a gente, mas não tem tal local, vamos ter que comprar. Aí o Luke falou, cara, eu até tenho, mas aí você vê, quando a pessoa não quer oferecer, sabe? Mas cara, eu até tenho, mas será que não é melhor de comprar mesmo? Porque eu não tava a fim de usar essa minha não, tá ligado? Eu vou guardar pra salvar uma vida, né? Deixa de amuleto, né, Luke? Espero não usar, né? Espero não usar, mas ele tá ali pra me dar sorte. E a última coisa né? Dói muito, mas você fazer a chamada de que vai virar uma via aérea cirúrgica, ela é importante, né? Porque é isso que salva, no fim das contas, a vida da pessoa, né? Se você não conseguiu, se todas essas estratégias falharam, a via aérea é cirúrgica, né? Inclusive, o furo do roteiro é que eles ficam falando que vai fazer traqueostomia, né? Sendo que na emergência a gente faz a crico, que é muito mais imediato, né? E com menores riscos agregados ao procedimento. Essa falha no script aí é verdade, essa eu não tinha me tocado. Eles falam tráqueo, né? Vamos fazer uma tráqueo de urgência. E outra coisa tinha importante uma máscara lá, né? Apesar de que tem gente que às vezes faz tráqueo de urgência. Pela falta de familiaridade com o procedimento da crico, mas E o Chase é cirurgião, né? Chase é cirurgião. Pois é. Eu tinha uma máscara laríngea, mas foi usada em um plantão difícil, digamos assim. Mas deu tudo certo. Então, acelerando aqui no episódio, o pai do Chase, ele aparece e começa a entrar na discussão. Fica muito clara ali a tensão entre o Chase e o pai dele, que o pai dele é um médico famoso. E eles ficam com a passam pela hipótese de sarcoidose, neurofibromatose, porque começam a aparecer lesões no menino.
Enquanto isso, vai aumentando a tensão entre House e o pai do menino. O pai do menino tem muito dinheiro, doa muito dinheiro para o hospital e quer um atendimento VIP por causa disso. Disse que já fez uma cirurgia de túnel do carpo e que só resolveu porque ele era influente lá no hospital, né? E aí rola essa tensão até que a equipe começa a tratar empiricamente com corticoide e ciclofosfamida. House tem essas coisas, né? Eles fazem uns remédios assim, meio... que não são remédios simples de fazer, mas eles fazem mesmo como se fosse tal doença. Inclusive o Chase, empiricamente, o Chase reclama disso, né? Novas lesões vão aparecendo no corpo do menino e o Chase biopsia também as lesões. Ao mesmo tempo, ocorre também um novo fato que a gente descobre que o pai do Chase está com câncer avançado, deram 3 meses de vida para ele. A gente descobre o porquê do Chase não ter relação com o pai, que o pai, com 15 anos do Chase, ele abandonou a família. E enquanto o estudo se desenrola, o Chase vai tentando diagnosticar o menino e o Gabe, ele começa a não conseguir fechar a mão direita. E aí ele piora muito. E aí, Joca, você que é o nosso neurologista aí. E aí, essa cena é bem interessante, né? Porque vem se desenhando aí no episódio, vem dando algumas dicas, né? De que vai envolver alguma questão de nervo periférico em algum momento do episódio, né? A gente vê, por exemplo, o pai falando que fez uma cirurgia do túnel do carpo. Em uma das consultas que o Chase está fazendo lá na clínica, ele está fazendo lá um sinal de Fallen, né? No paciente, que é uma das manobras para identificar o túnel do carpo. Né? Ele está fazendo até a variante inversa, né? Que é naquela posição assim de prece, né? Fallen tradicional é aquela que a gente pede para o paciente ficar com o dorso da mão um contra o outro, né? Em busca de sintoma. E o outro sinal clássico aí da túnel do carpo vai ser o tinel, que vai ser a reprodução de sintomas com percussão da parte aqui anterior do punho, né? Então, eu não ele começa aí. Inverso, Joca. Eu não conhecia, eu achei. Que é isso é que outra. Tá fazendo? Dentre as clássicas, né? As principais são essa do Fallen tradicional, né? Que é dorso com dorso da mão. E o tinel, que é da percussão do punho, causando também os sintomas na região afetada. Mas aí tem o Fallen inverso aí, que seria nessa posição de reza, que o paciente também pode referir sintomas depois de 1 minuto, mais ou menos. Mas aqui, queria trazer aqui alguns padrões, que aqui a gente tem num mundo incrível, que é o mundo dos nervos periféricos, né? Isso aqui a gente... Uau, que incrível! É um mundo cheio de diversão, né? Então aqui a gente tem uma tabela que a gente fez lá para o Guia TDC, mostrando os vários padrões possíveis de neuropatias periféricas, né? Uma tabela bem legal que a gente fez com os padrões e os principais acometimentos. Então aqui esse paciente ele começa com um acometimento só de um braço. Então é uma coisa que a gente pensa muito mais numa coisa de acometimento talvez de plexo ou de nervos periféricos mesmos restritos a esse membro superior, né? Então quando a gente pensa em membro superior, a gente tem os 3 principais nervos específicos, né? Que a gente tem o mediano, o radial e o ulnar, são os principais nervos aí do membro superior. Então aqui, quando a gente pensa no túnel do carpo, o túnel do carpo ele vai ser a principal neuropatia compressiva do nervo mediano, né? Aqui a gente vê nessa figura a região de sensibilidade, né? Responsável aí do nervo mediano. Para quem está ouvindo, né, Joca? Para quem está ouvindo o podcast, pega ali os primeiros, o dedão e os 2 dedos próximos do dedão, né? Isso, exatamente. O polegar ali, o primeiro, o segundo e metade ali do terceiro dedo da mão e a região palmar aqui também, a região tenar, né, que a gente chama. E aqui ela tá em rosa porque uma dica semiológica legal é que as compressões, os acometimentos de mediano do túnel do carpo, eles tendem a poupar, ou seja, a compressão depois do túnel do carpo, né, do túnel do carpo ir para frente, tendem a poupar aí a região tenar e as lesões do mediano para trás tendem a acometer aí essa região palmar, que é um ramozinho que sai antes do túnel do carpo, tá? Top, isso é legal, não sabia não. E aqui a gente vê só que é uma compressão, né? Porque o nervo mediano ele passa dentro de uma estrutura que a gente chama de retináculo aí dos flexores, né? E aí tem vários fatores de risco, né? Atividades repetitivas, alterações de tecidos moles, principalmente relacionadas a alterações hormonais, então é uma condição muito mais prevalente em gestantes e puérperas também, ou condições de infiltração, né? Entre elas, a gente tem também as mononeuropatias infecciosas, que o principal no Brasil vai ser a hanseníase, né? Que também vai ser comentada aí no decorrer do episódio. Então aqui a gente tem um sinal semiológico clássico aqui, para quem não está vendo o vídeo,
é a mão do pregador, né? O sinal da mão do pregador, que é quando você fecha a mão e você não tem força suficiente no primeiro e no segundo dedo, você tem essa posição, que é como se fosse uma posição de reza, né? Uma posição que classicamente é associada aí aos padres e outras... Tipo levantando uma hoste ali, né? Isso, exatamente. Todo anjinho renascentista vai estar com a mãozinha assim, né? Eles Exatamente, é a benzendo posição ali. clássica. Exato. E aqui, outro sinalzinho relacionado aí ao mediano é sinal do ok, pela fraqueza aqui da flexão distal aqui do polegar e do dedo indicador, que faz essa pinça quando a pessoa faz o sinal do ok. E aqui, só para lembrar, outra falha do roteiro aí do... Peraí, o que tá alterado no sinal do ok? Não entendi. Porque é para você fazer o sinal do ok redondinho, né? Ah, entendi. E aí, Ao invés de pela fazer fraqueza bolinha distal, certinha. isso, ele não consegue e faz essa formato de gota. Então, Sim, entende? a pessoa ao tentar fazer o sinal do ok, ao invés de fazer a bolinha com o indicador e o polegar, ele fica meio com o formato de um olho, assim, né? Exatamente. Isso aqui é de um ramo específico, que é o ramo interósseo anterior aí do mediano também. Que ninguém quer saber, Joca. Exatamente, mas enfim. Mas tudo bem, tranquilo. E outro momento falha do roteiro aqui é que, geralmente, a abordagem é uma abordagem anterior, né? E o pai, quando ele mostra a cicatriz e a cirurgia, ele mostra na região posterior do punho, né? E aí tem várias abordagens aí, pode ser aberta, pode ser endoscópica, enfim. Boa. Isso aí foi do principal. Top, Joquinha. Top. Essa revisão aí tá ouro. Graças a Deus que ele tá aqui. Graças a Deus. Você já até adiantou, né, Joca? A gente tem um menino de 12 anos que começa com quadro de febre e um quadro respiratório, e ele evolui com lesões cutâneas, nódulos e essa neuropatia que o Joca ele teve uma neuropatia do radial, né? Exato. Aqui ele começou não faz na verdade ele evolui, né? É verdade. Mas aí ele fala como se ele não estivesse mexendo a mão inteira, e era na mão e no antebraço, né? Mais ou menos como se fosse uma mononeuropatia confluente, ou então uma plexopatia mesmo. Verdade, Aí depois que fazem essa relação entre a mononeuropatia que o pai teve com essa que ele tá tendo, né? Isso aí. Aí ele não consegue mais mexer o antebraço, né? E a febre fica 40 graus, ele começa a inflamar os nódulos dele. E aí é nesse momento que o House pesca que ele pode ter uma doença que lá eles consideram como tropical, que aqui no Brasil pode acontecer, que é a hanseníase. E isso acontece porque o House fala, pega no braço do pai dele e fala, você não tá curado dessa síndrome do túnel do carpo que te diagnosticaram, o diagnóstico estava errado. E lá no início, quando você pensou em filariose, leishmaniose, por que você pensou? Você não procurou na internet. Você já deve ter morado na Ásia. E a gente descobre que o pai morou na Índia durante 2 anos e o pai tem hanseníase. E por isso o menino tá com hanseníase. A grande sacada aqui é que eu achei uma forçação de barra, né? O menino ter antraz e hanseníase ao mesmo tempo, né, gente? Isso daí foi meio... O que eu entendi ele tem um antraz, ele já tinha hanseníase, né? Isso. Contato com o pai, aí o antibiótico da hanseníase, do antraz, começa a deflagrar uma reação hansênica, né? Do tipo 2, né? E aí que abre os 2 diagnósticos. Boa. Hanseníase, que é uma infecção causada por micobactéria, né? Mycobacterium lepra, né? Ela afeta principalmente pele e nervos periféricos, é comum no Brasil, comum entre aspas, né? Mas assim, se pegar o mundo, Brasil, Índia também é outro lugar. Parece que a transmissão é pelo ar e os principais sintomas, eles são dermatológicos, né? As áreas da pele começam a ficar esbranquiçadas, hipocrômicas, e existem maneiras diferentes de classificar a hanseníase conforme o acometimento e o número de nódulos, mas eu acho que, resumindo, são lesões de pele com alterações, neuropatias, né? Então pode ter dor, choque, até espessamento dos nervos no exame físico dá pra ver, né? O UNAR, né? É bem clássico, né? Dos ambulatórios, né? O UNAR é bem clássico, principalmente porque é um bicho que gosta de lugares frios, né? Ou seja, ele vai por tropismo aí por lugares menos vascularizados, né? Mais frios de temperatura realmente. Ponta do nariz.
Exato. Uma coisa muito interessante que pode acontecer em hanseníase, em alguns casos raros, é fazer uma paralisia facial só do ramo zigomático, que é o que mais passa mais superficial. Então dá um padrão que parece uma paralisia facial central, mas é periférica. E é uma coisa bem interessante, mas realmente os clássicos são o fibular, que pode dar um pé caído, ou o NA, que também vai dar uma mononeuropatia, um acometimento da mão. Boa, isso aí. E as reações hansênicas, existe a do tipo 1 e a do tipo 2, né? As duas dá febre, mal-estar, fadiga, mas a do tipo 1 é uma reação em que as lesões que já existem ficam inflamadas, pode dar edema de mãos e pés, pode dar uma dor neuropática, uma neurite aguda, até com fraqueza muscular, mas a do tipo 2, o paciente ele tem um quadro mais inflamatório, com muitas pápulas, nódulos, febre alta, dor generalizada, pode dar artrite. E pesquisando para esse episódio, descobri que puberdade é um fator de risco para a reação hansênica do tipo 2, né? Então encaixa com o que o paciente tem. O tratamento da tipo 1 é anti-inflamatório, corticoide, metrexato, e a do tipo 2 é talidomida. Dei essa volta porque o House ele fala, vamos lá, vamos tratar então vamos tratar com talidomida. O House fala essa. Aqui na imagem que eu estou trazendo para quem está vendo no YouTube, a gente tem a reação hansênica tipo 1, o antes e depois. Isso é do guia de hanseníase do Ministério da Saúde. Aqui dá para bem ver uma lesão antes e depois que inflama. E aqui a do tipo 2, que são os nódulos e as placas dolorosas com febre e mal-estar, que foi o que o nosso paciente teve. Tem algumas outras imagens interessantes para você conhecer as formas que a hanseníase pode ter, né, de tuberculoide, né, que ela é o que a gente chama de paucibacilar, né, ela é uma hanseníase, entre aspas, mais discreta na pele, enquanto a multibacilar tem múltiplos nódulos, pode dar aquela face clássica leonina, em que tem vários nódulos, até deforma, e é daí que vem o grande estigma da doença, né? Que também foi durante muitos anos conhecido como lepra. Inclusive nos Estados Unidos, na América Latina, falam lepra, só que no Brasil que a gente fala hanseníase para diminuir o estigma. Essa imagem aqui, gente, é de um rei de Judá, que foi Rembrandt que fez. Dá para ver que a hanseníase ela tem suas marcas aí na história, né? Tem vários personagens famosos, tá na Bíblia, né, a hanseníase. Então a gente tem uma longa história com a hanseníase. E uma história mais recente é sobre a talidomida. A talidomida é um remédio que há mais ou menos uns 50 a 60 anos atrás foi descoberto como um sedativo. E aí depois viram que tinha efeito contra náuseas e começaram a utilizar, mas não sabiam da segurança direito desse remédio. Foi uma história muito triste, um escândalo muito grande, porque gestantes começaram a usar a talidomida e os filhos nascendo com malformação de membros. Muitos faleceram, né? Muitas crianças faleceram, mas foram milhares de crianças afetadas. Reino Unido, Austrália, Brasil. Nos Estados Unidos a talidomida não tinha entrado ainda, o FDA barrou na época por não saber da segurança, então eles acabaram se livrando dessa, né, pelo órgão regulatório, mas um homem, e aí estudando para esse episódio, pessoal, eu encontrei uma história legal sobre quem descobriu isso, né. Esse cara aí é um australiano, um médico, que ele mandou no Lancet. É uma carta no Lancet de 3 parágrafos, falando: estou vendo muitos pacientes nascendo com malformação, que utilizaram talidomida. Vocês estão vendo isso? Então ele ficou cunhado como o cara que descobriu a relação entre a talidomida e as malformações fetais. Só que... Cara, isso é muito foda. O cara ter esse insight, né, de você perceber que... Calma. Eu vi mais de um caso... Mas calma. Ele ganhou prêmios na época, e aí, anos depois, começaram a descobrir
ele se meteu em pesquisas de outros remédios, ele era obstetra, e malformações, e aí ele começou a fraudar algumas pesquisas, até que descobriram que não foi ele que descobriu essa relação, foi uma enfermeira do hospital dele que falou pra ele e ele mandou a carta, mas ele levou a fama. E esse cara, ele foi tão processado na época por fraudes que vieram depois e de pesquisas, que ele perdeu a licença médica por 5 anos. E aí retomaram a licença médica só para ele atender, mas proibiram para sempre ele de encostar em qualquer pesquisa. E aí fica essa história aí interessante sobre esse cenário triste, né, de uma época em que os remédios eles eram liberados talvez de uma maneira diferente que hoje, né, com menos segurança. Foi uma grande lição aí para regulamentação, para vigilância de medicamentos. Nossa, não sabia dessa história, hein? Meu Deus. Uma fofoca médica, né? Desse rapaz a talidomida é bem famosa, mas esses bastidores aí realmente eu não conhecia, não. E talidomida que já foi falada no Guia TDC, que é nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica. Talidomida que é utilizada em alguns esquemas de mieloma múltiplo, a gente ainda vê aqui bastante no Brasil, né? Em algumas situações de úlcera, né? Aftas, mas também pode ser... E na própria hanseníase, né? Como a gente já comentou, principalmente nessa reação tipo 2, mas também tem estudo bem recente que a gente falou no Guia TDC de tratamento de angiodisplasia do trato gastrointestinal, que é uma causa de hemorragia digestiva baixa, de anemia ferropriva, com talidomida. Talidomida reduziu os sangramentos. A talidomida é uma parada, você aprendia no cursinho, né? No ensino médio. Estrógeno e levógeno? Mistura racêmica, né? Que aí os caras davam o exemplo da talidomida e do efeito teratogênico. É uma parada que todo mundo, até cultura pop, assim, né? Sabe do que se trata, né? E você falou da lepra na Bíblia, eu esqueci, né? O antraço também tá na Bíblia, né? Inclusive, o que eles acreditam é que a sexta praga lá do Egito, que Deus deu a Moisés, né? Era antraço, né? A praga, né? A sexta praga lá, os tubérculos e as úlceras, né? Que eles jogam pó de... como se fosse as cinzas da lenha lá. E aí a ideia, o nome antraz vem de carvão, né? E aí o carvão é porque a lesão cutânea fica escurecida preta também, e aí daí que veio as cinzas que foi uma das pragas egípcias, né? Olha só. Boa, né? Essa foi muito boa, viu? Essa foi top. Se eu pudesse... Eu ia esquecer isso. Não, se tivesse, que bom assim, que eu comentei da Bíblia, né? No episódio eu ia falar que foi essa, porque essa foi muito bem feita, tá? Muito bem construída. Foi bom, Luca. Então, Bíblia citada aqui por 2 nesse episódio de House. O nome do cara chama William McBride e tem bastante coisa para quem quer saber mais aí dessa história interessante da medicina. Absurdo. E o filme bíblico por excelência que fala de hanseníase é o Ben-Hur, né? Ben-Hur, pô. Putz! Ben-Hur é clássico. Caraca. Cara, eu assisti tem muito tempo. Ben-Hur? Não. Tem um intervalo, pô. Um filme que tem um intervalo. Só voltou até agora no filme do Oscar aí, o Brutalista. Né? Pô, é da hora, vai, um intervalinho. Intervalinho top demais, pô. Intervalinho, pô, é bom tu vai no banheiro, refil da pipoca. Não vamos nem falar o que foi o surto do leve seu recipiente pra comer. Nossa, aí foi loucura, tá? A galera levando caixa d'água. Então, geladeira, pô. Ó, porque é importante. Explica melhor aí, Luca, pra fechar o episódio. Só pra fechar o episódio. Teve uma promoção recente aí de uma rede de cinema que você poderia levar o seu recipiente, que ele seria enchido de pipoca, né? E aí... Por um preço fixo, né? A um preço fixo, né? Um open pipoca ali. E aí, óbvio que o brasileiro ele não iria deixar passar impune uma situação dessa. Então a gente teve aí o cara que levou o tanquinho, pô. Máquina de lavar roupa. Isso aí é gênio absoluto de cinema, literalmente, né? No cinema, pra pegar pipoca, cara. eu acho que fica até inquieto, né? Qual que foi a coisa mais bizarra que você já viu dentro do cinema, né?
Eu acho que a Inclusive, minha a gente tem que responder, seria né? o tanquinho, né? Seria o tanquinho. No último episódio, a gente perguntou qual o animal mais bizarro que já encontraram no hospital, né? E a gente teve uma resposta que foi uma cobra. Encontraram uma cobra dentro de uma gaveta no hospital. Quem foi que mandou essa mensagem, gente? Ó, quem comentou da cobra foi o Elder Cardoso. Né? Ele falou que estava na recepção do ambulatório da faculdade dele. E pior, né? Ele coloca assim, ó, PS, o ambulatório acadêmico fica dentro do shopping. Com certeza alguém PS. tentou uma sabotagem aí no plantão. E teve a Malu Guzo Pérez também, que falou que no plantão dela do Ciatox entrou um morcego. 3 pessoas estavam lá, dormindo, e tiveram que dar entrada para tomar o soro antirrábico. Pô, maldade, né? No Ciatox entra um morcego e é sacanagem. Fechando esse episódio do House, o diagnóstico fica como o antraz e uma reação rancênica tipo 2, que o menino desenvolve ao longo do episódio ali na nossa cara, e junto dessa construção do episódio do personagem Chase, que no final das contas rola uma certa cena ali de carinho com o pai, mas ele não fica sabendo que o pai tem 3 meses de vida, segundo ele. É isso, gente. O que vocês acharam desse episódio aí? Notas? Tá na hora da nota. 10 sendo um episódio que existe uma correlação médica absoluta, exatamente o que a gente vê na prática. E 0 sendo teoria total. Quero saber a nota de vocês aí, de 0 a 10. O que vocês dariam? Acho que eu iria num 2. Cara, 2. pra mim é baixo também, sabe? Porque as coisas acontecem... É muito forçado essa... A hanseníase de base fez você ficar suscetível ao antrax, que aí descompensou a hanseníase. Eu não encontrei na literatura nenhuma relação entre antrax e hanseníase. Eu não fui atrás e já imaginei que não ia encontrar. Então vai de 2 também, tá? Luca? Não, é uns 3, vai. É muito forçação. Pelo menos a reação hansêmica é legal, vai. Eu vou de 3, porque eu acho que o primeiro episódio conseguiu ser pior que esse, sabe? A média é 2,5. A média é 2,5, é. Mas assim, ó, é o episódio que o House tá mais engraçado. Tá. Rola uma parada aqui que é uma das poucas vezes que ele é meio... Ele honrou a palavra, né, com o pai do Chase. E ao longo de todo... Verdade. Lá na frente isso vai ter repercussão, né? Por que ele respeitou, né? Ele que é o cara mais... Né, menos ético que existe, né? Foi lá e fez e foi ético, né? Uhum. Ele meio que protege o Chase, né? Da verdade, é uma parada meio até, sei lá. Porque o House sabe da doença terminal do pai do Chase e não conta pro Chase, e nem o pai do Chase conta pro Chase, né? Não, a nota não tem a ver com a qualidade do episódio, o episódio é bom. Com o quanto você se divertiu, não é? O episódio até acho que é bom. O 2,5 aí é pelo ponto de vista do Pipoca aqui. E fica aí a menção que está ficando insuportável a gente não abordar o The Pitch. A pressão tá alta. A pressão está muito alta porque o negócio tá pensando é muito bom. É isso, galera. Fechou? Acho que fechou, hein? Curte, comenta. Qualquer pergunta aí que o pessoal... Você falou? Qual foi a coisa mais bizarra que já levaram pro cinema? Que você já viu no cinema. Novamente, vamos tentar manter o clima agradável pra família, isso, né? Só pra evitar... Só pra evitar estragos. Não, ó, e detalhe, é coisas que foram levadas, não que você... O que você não, viu, né? Pode ser viu. Só que se você acho melhor não. Conteúdos legais, é melhor. É isso. O que legalmente você viu no cinema, tipo isso. Tá. Fechou. Valeu, beleza. Até mais. Falou, valeu. Falou.